Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando desde mais cedo. Muito obrigada pela sua audiência. Está começando agora o Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Também nossos comentaristas por aqui daqui a pouquinho. Marco Prado, Alex André. Hoje André Moraes também por aqui. Terça-feira, gente, 4 de julho, tem feriado nos Estados Unidos. Bolsa deve ter um volume mais reduzido, não só aqui como no mundo inteiro, com esse feriado por lá, que começou já na tarde dessa segunda-feira, fechando as bolsas lá nos Estados Unidos. Então vamos lá, ficar ali por dentro aí das notícias, de tudo que você precisa saber para começar esse dia muito bem informado. E eu começo já trazendo para vocês os principais mercados asiáticos que fecharam sem direção única, claro. Uma sessão com liquidez reduzida, como eu falei, por causa do feriado nos Estados Unidos. Bolsa de Tóquio foi para a realização da nova máxima em 33 anos e liderou as quedas, ponderando aí também a fraqueza global no setor industrial em junho, como demonstraram os PMIs ontem. Hoje à noite virão os dados da atividade de serviços no Japão e na China. Um foco potencial aí de tensão, gente, fica às vésperas da chegada da secretária Janet Yellen a Pequim, que é a decisão chinesa de restringir a exportação de metais usados na produção de semicondutores. Isso tem escalado um pouco ali as tensões nesse setor, Isso em respostas aos planos de Washington de limitar o acesso de empresas chinesas aos serviços de computação de nuvem gigantes como Amazon e Microsoft. Ainda assim, Hong Kong conseguiu esticar o rally dos carros elétricos e Xangai fechou perto da estabilidade. As bolsas europeias repetem a Ásia e operam em direção, a única também com liquidez reduzida, com o feriado lá nos Estados Unidos, mas houve melhora no sentimento aí com a decisão do Banco Central da Austrália de interromper as altas de juros hoje em 4,1% para poder observar o efeito do aperto da economia. A decisão era dúvida, e também a decisão era uma dúvida e também reforça as esperanças de que o Banco Central Europeu possa fazer em setembro, em relação já possa fazer cortes ali em setembro em relação aos riscos de recessão. Lembrando que a gente não tem essa operação das bolsas lá dos Estados Unidos por causa do feriado do Independence Day e por lá os investidores ficam agora na expectativa pelos dados do payroll na próxima sexta-feira para poder redefinir melhor aí as apostas sobre a condução da política monetária do Fed. O petróleo avança em recuperação às perdas de véspera lá na bolsa, lá fora, na cotação lá fora, e o minério de ferro na Bolsa de Dalian. Aí sim, eu ia dizer que o petróleo é lá na Bolsa de Dalian, gente, olha isso, já estou começando bem essa terça-feira. O minério de ferro lá em Dalian caiu levemente, 0,06% na primeira sessão. No petróleo, como eu vinha falando para vocês, a gente tem mais aí a recuperação 1,5%. 75 dólares o Brent agora, o barril. WTI também sobe 1,62%, está aqui a 70 dólares e 95 centos. Lembrando que isso aí é muito reflexo também da decisão tanto da Rússia como também da OPEP manter aí o corte da produção de petróleo com essa estratégia, claro, de manter o preço da cotação, tá? Em relação aos futuros, a Bolsa Europeia, a gente tem agora DAX caindo 0,17, FTSE está subindo 0,17 e CAC na França cai levemente 0,04%. Aqui no Brasil, gente, na agenda dos indicadores, teremos a produção industrial de maio às 9 horas da manhã, que pode mostrar uma leve expansão de 0,10, depois de uma queda de 0,60 em abril, e também o emplacamento de veículos em junho pela Fenabrave, às 11 horas da manhã. No Senado, a sabatina dos novos diretores indicados para o Banco Central, o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino, deve começar a qualquer momento na Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado. Está previsto isso para começar às 8h30 da manhã, então deve estar começando a qualquer minutinho por lá. Já a Câmara se dedica hoje às últimas negociações, à tentativa de votar nessa terça-feira ainda o projeto do CARF, que destrava a pauta no plenário. Na noite dessa segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis confirmar o compromisso de votar hoje o projeto que devolve o voto de qualidade à Receita Federal, comentando que o relator, o deputado Beto Pereira, ainda negociará o texto com as bancadas. Vamos ver o que é que sai ao longo do dia em relação a isso, mas deixa eu dar bom dia para eles. Alex André, Marco Prado, por aqui já comigo. Muito bom dia, meninos. Obrigada pela companhia de vocês. Vamos falar desse Bovespa, que com essa empolgação ali dos investidores em relação a esses fundamentos domésticos aqui no Brasil, conseguiu driblar ontem a queda do minério de ferro, também do petróleo, por causa desses indicadores econômicos globais mais fracos que acabaram impactando ali, mas o Brent zerou toda a alta da manhã, depois a Arábia Saudita e a Rússia teriam anunciado o corte da
oferta para agosto, mantendo essa estratégia do preço. Hoje a gente está começando o dia já com alta por aqui, talvez novamente voltando a essa movimentação, mas o fato é que a gente conseguiu encostar na casa dos 120 mil pontos, mesmo sem um apoio, né, ali especificamente das commodities. Os setores aqui conseguiram se manter em alta. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos acompanham no Pre-Market. Realmente, Débora, acompanhando essa semana, vai ser uma semana turbulenta, né? Uma semana de bastantes indicadores, como você comentou. Nos Estados Unidos, né, feriado hoje, né, dia 4 de julho, feriado da Independência, mas a gente fica muito de olho na pauta política, né, Débora, como você comentou muito bem. Acho que essa semana promete e também, claro, lá nos Estados Unidos com diversos dados econômicos. Enfim, vamos acompanhar. Marco Prado, é isso aí, esse otimismo que permanece então aqui, né, pelo índice Bovespa, do lado de fora, é o que a gente tem visto, inclusive, né, nesses últimos dias. Cenário muito mais do que positivo, pelo menos o otimismo continua. Agora, sabe o que me chama a atenção, Marco? Teve ali uma interpretação um pouco parecida em relação à leitura da ata. O pessoal está, assim, em grande maioria, esperando um corte de 0,50 já nessa Selic em agosto. Pelo menos a formação ali, de acordo com as pesquisas, é de maior. Um corte já de 0,50. E aí não sei se isso tem sido, sabe, otimismo demais ou eu estou sendo pessimista demais. Bom dia, Marco. Oi, Débora, bom dia. Fala, Alex, bom dia. Está assistindo, né, o nosso pré-market aqui. Vamos cantar onde, Débora? Estamos de preto, eu e você. Pois Black, você né, viu, hoje, ó. Aqui. A dupla aqui, já podemos. Mas você é mais elegante, né? Ah. Você fica elegante. Diz que o preto emagrece e, por mim, não adianta nada. Eu continuo com a bochecha na tela aí, ó, dá uma olhada. Parece que vai estourar a cabeça. Não vamos entrar nesse mérito, não, porque Biscoitos Traquina daqui a pouco vai me contratar para ser garota propaganda. Bom, pois bem, falando aqui do Bovespa. Olha, gente, seguinte, vamos fazer assim, vamos pensar no Banco Central, ele vai terminar a Selic a 12% ao ano. Ponto. Vamos pensar assim, se ele vai cortar 0,25%, se ele vai cortar 0,5%, se ele vai cortar 0,75%, vamos pensar que no final do ano a Selic vai estar em 12%, a Selic estará em 12% e é o que interessa. É óbvio, né? O mercado anseia por esse corte, mas 12 é o que manda agora. Por exemplo, a gente teve a Austrália, como você disse aí na programação, cortando juros lá fora, né? Diminuindo o preço do bumerangue lá, tá caindo tudo. Então aqui também nós tivemos o índice de preços ao consumidor que saiu 8 horas da manhã, se eu não me engano agora, eu estava dando uma pincelada rápida aqui porque eu cheguei atrasado, parece que também vem em queda. Então assim, Selic encerrando o ano a 12% é o que importa. Vamos focar agora em reforma tributária, né? Quando eu falo vamos focar, é Brasília. Deixa a Brasília focar na reforma tributária, que isso sim também vai dar um gás mais ainda nesse índice futuro, que ontem, né, subiu muito por conta do setor financeiro, que bombou ontem, subiu em média mais de 2%, o setor financeiro, os bancos ontem, e Petro, né, que realizou boa parte da perda aí da sexta-feira ontem, fechando com uma alta de quase 2% também. Marco Prado, Alex André, você falou sobre reforma tributária. Sabe o que eu estou ligada aqui, que eu já estou vendo? Existe aí, Brasília está querendo acelerar isso. Aliás, Arthur Lira já deixou muito claro que recesso só começa quando tudo estiver votado. Ele está ali que tem todo o interesse de andar aí com essa reforma, né? Claro, acho que ele quer marcar ali também essa passagem dele pela presidência da Câmara como quem vem ali aprovando reformas, enfim. Mas o que me chama a atenção é que existe uma briga ali entre, né, governo e estados, na verdade, né? Tarcísio, inclusive, já está ali juntando aqueles que não são muito favoráveis na reforma como ela vem passada. Ele disse que é a favor da reforma tributária em 90%, mas ele quer ali colocar algumas emendas em relação a isso. A maneira como, assim, os estados estão brigando, não sei se Alex e Marco vocês estão conseguindo acompanhar um pouco, mas como você muito bem lembrou, Marco, isso é uma coisa que pode sim fazer preço aqui na nossa bolsa, essa movimentação, e não parece haver um consenso ainda dos estados com, né, os interesses ali na Câmara do projeto, do texto passar da forma como está. Né? Qual que é o reflexo que isso pode trazer? Qual que é a leitura que vocês fazem desse conflito que a gente está acompanhando nesse andamento da leitura do texto lá em Brasília? Marco, quer começar aí? Você, Alex, você está de longe. Eu vou ter que começar a chamada oral aqui. Ficou o silêncio, tá bom, né? Vamos lá. Eu deixei para os mais experientes aqui, Débora. Mas vamos lá. Essa leitura que era para simplificar acaba atrapalhando, porque tem a questão do cashback, né, tem a questão
São duas alíquotas no caso, né? O IVA ele pode ser, no caso seria um imposto único, mas no caso teria alguns produtos e serviços com alíquotas diferentes, né? Com alíquota máxima de 25%. Então abriria espaço para dois tipos de alíquota de um espaço de transição de 8 anos. E isso já começa a trazer uma leitura muito difusa entre os estados, como você comentou, Débora, porque até mesmo a Associação de Supermercado, né, a Brás, veio na mídia, né? Isso até discutiu com o Bernardo Apis sobre isso, porque falou, olha, o preço da cesta vai subir 60%, no Sul vai subir 93%. E ele acusou a associação de ter errado na margem de cálculo. Aí falou, não, mas você não considerou as restituições, enfim, etc. Então é muito difícil você entender esse tipo essas condições, de fato, como são calculadas. Então, por exemplo, seriam 2 estados somente no norte do Brasil que seriam beneficiados, enfim, de resto poderia ter o preço da cesta, enfim, de acordo com a associação, mais alto do que está hoje. Então a gente já começa a entender o seguinte, qual que é a motivação de trazer uma simplificação tributária no ponto de vista dos políticos que não vá subir os impostos, e sim vai simplificar, ou enfim, manter como está, ou até mesmo diminuir. Não vejo sentido. Então eu não vejo essa reforma tributária benéfica para o brasileiro. Acho que vai trazer aí mais carga tributária no final do dia. Pode simplificar, como vai ser feito, mas vai ter aumento de carga tributária. E isso de uma forma que seja feita, que não seja tão transparente assim, pode prejudicar ainda mais. Hoje não é tão transparente assim, né? No Brasil, se não me engano, um dos poucos países no mundo que as empresas precisam ter um departamento tributário, né, para entender a real complexidade da situação aqui no Brasil. Então é muito imposto, é muito difícil, tem muitas regras, mas enfim, se vier para simplificar e que seja de uma forma que beneficie, né, o brasileiro de forma geral, sim, mas o que está sendo feito realmente agora, que está sendo transitado, é uma situação aí realmente muito complicada e os seus estados estão lutando por seus direitos, né? Cada estado está lutando pelo seu para ser beneficiado de certa forma. Isso, enfim, vamos ver como que vai ser no final do dia, mas que vai ter discussão, sim, vai ter discussão, e isso sim deve impactar a Bolsa de forma geral, porque se impactar, por exemplo, a gente não tem nada disso agora, mas se impactar, por exemplo, Zona Franca, enfim, alguma situação específica do âmbito fiscal que tem benefício fiscal hoje, ou algo nesse sentido, como de carga tributária, a gente pode ter aí falta de investimentos, né? Enfim, uma questão aí mais complexa que o mercado está enxergando como um possível risco, mas nada muito iminente agora no curto prazo, Débora. Sabe uma coisa que me chamou a atenção também, viu, Alex e Marco, nessa questão da reforma tributária? Eu tinha visto um alerta da Confederação Nacional do Comércio, até abri aqui para poder trazer aqui para vocês. Eles afirmam que se o substitutivo da PEC da reforma tributária for aprovado no Congresso, sem ajustes, o aumento de impostos pode superar 170% nos serviços e 40% no comércio, colocando em risco, claro, milhões de empregos, porque se a gente tem empresas, né, prestadoras de serviços, a gente tem ali empresas tendo uma carga tributária dessa forma, como que ali o médio, né, e o pequeno empreendedor vai conseguir se manter, né, num cenário econômico que a gente tem, que ali preza agora por uma recuperação, mas aí a gente vem, né, com uma reforma que traz aí uma alíquota de imposto sobre valor agregado, que é o IVA, que a gente vem falando, fixada em 2,5%. Ou seja, aí traz um aumento também de carga tributária no setor de serviço e pode ameaçar muitas empresas, pelo que eu andei lendo, e foi um alerta feito pela Confederação Nacional do Comércio. Vocês têm acompanhado também essa questão especificamente no setor de serviço, Marco? Não vive, né? Não vive. O brasileiro já paga muito imposto. Se tiver que aumentar mais imposto ainda, não vai ter. O cara não vai conseguir comer. A questão da reforma tributária, ela é muito sensível, né? Porque os estados e enfim, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Só que a gente tem um outro componente que ninguém fala, que é o componente político de reeleição. Óbvio, né? Quem está engajado para uma possível, não, um prefeito que está querendo virar governador, um governador que quer concorrer um pouco mais a presidente, esse cara ele vai querer estar mais envolvido, ele vai estar uma atração maior, vai fazer uma luta maior ali, uma medida mais populista, puxar um pouco o imposto, mais para aliviar um pouco o povo. Então, assim, vai ter muita briga ainda, é um tema muito sensível, porém, não vai agradar todo mundo. Vai chegar uma hora que a reforma tributária vai agradar uma parte, mas outra parte não. Mas ela vai ter que acontecer, porque, como você mesma disse, né? Imagina a gente que está passando por um processo de transformação aí, né? Inteligência artificial, vamos colocar aqui, é um processo que está vindo aí e pretende, né, desempregar muitas pessoas ainda. E essas pessoas desempregadas, muitas vão depender do Estado, né? Então, assim, ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas é importante que comece a falar
o ministro da Fazenda começa a tocar essa reforma tributária para que no próximo ano a gente já não precisa nem estar aprovado agora, porque esse texto não vai passar, assim, tem muito ajuste para fazer. Mas é aquela história, né? Vai ter muita briga e depois todo mundo vai acabar ou se acostuma com a nova norma e vamos seguir o barco, né? Mas o importante é essa reforma, sim, acontecer o quanto antes, porque já é muito difícil com a quantidade de imposto que a gente paga e é ruim para o empresário, para o trabalhador, para quem quer contratar. Enfim, vamos torcer aí, né, para que o Brasil aí entre com essa última ou a principal reforma aí, talvez seja o grande marco desse governo aí que está brigando aí para tentar acertar algumas contas. Falando agora sobre um relatório que eu vi do Goldman Sachs também, que avalia as condições de negócio do setor manufatureiro no Brasil, para o Goldman Sachs, o setor permanece desafiador, né? Ou seja, a situação ainda é desafiadora depois da leitura de junho do PMI industrial, que recuou a 46,6 pontos em relação aos 47,1 de maio. Essa é a 8ª leitura, né, consecutiva abaixo dos 50 pontos, o que indica a retração de atividade. O diretor de pesquisa macroeconômica do banco para a América Latina, o Alberto Ramos, ele disse no relatório do banco que os ventos contrários ao setor manufatureiro se intensificaram ligeiramente em junho. Na avaliação dele, a contração foi funcionada por quedas na produção de novos pedidos e em novas exportações, compensadas por um pequeno aumento no componente de emprego, ainda que todas essas categorias permaneçam em território mais contracionista. Ramos acrescentou que as pressões de custos e também de preços de produção diminuíram ainda mais em junho, agora com preços de compra e venda em declínio, e que a confiança empresarial se manteve positiva em junho, impulsionada principalmente pela esperança de que as taxas de juros caiam e amparem a demanda. Agora eu vou tentar olhar o copo meio cheio, né, o Alex? Se a gente der uma olhada para os PMIs lá de fora, o cenário é pior do que o que a gente viu daqui de dentro, certo? Exato, mas no relativo, o que nós temos aqui, né? Uma leitura que lá, Débora, as taxas de juros tendem a subir mais, principalmente quando a gente olha no Reino Unido, Europa. Então, ou seja, parece que lá pode ficar pior ainda antes de melhorar, né? E nos Estados Unidos tem uma leitura ainda que a atividade econômica segue até mesmo não tão aquecida como estava antes, mas também não vai entrar em crise, né? Como o mercado estava pensando. Não digo uma grande crise, mas uma crise aí, um pouco mais de aceleração econômica um pouco mais rápida, mas que não aconteceu, né? Isso era, inclusive, o próprio discurso que o mercado colocava na queda de juros, algo que o Powell vem defendendo. Olha, não vou ter corte de juros e agora eu vou aumentar mais 2 vezes, depois eu vou seguir com a taxa mais alta e depois vou pensar num corte de juros, porque ele quer realmente ver essa trajetória indo para 2%, né, que é a meta do Fed por lá. Aqui no Brasil, nós já temos um cenário de desinflação, né? Ou seja, claro que isso também traz um impacto na indústria de forma geral, mas por outro lado, né, as taxas de juros que impulsionam, né? Ou seja, tanto em relação ao capital de giro, tanto em relação à contratação de crédito, né, quanto em relação à demanda por parte do consumidor, isso é estrutural, né? A gente sabe que os juros é um instrumento muito utilizado, né, pelos países para estimular a economia. Então isso vai ser, claro, não vai ser do dia para a noite, caso aconteça em agosto, a gente vai ver esse impacto talvez ali no começo do ano que vem, mas a indústria tem aí um turn point, né, uma virada de chave para começar a melhorar e não essa capacidade ociosa piorar ainda mais, até porque aqui no Brasil a gente tem diversas leituras, sendo emergentes, né, como nós aqui, nós temos uma leitura muito melhor do que outros pares para essa vertente, Débora. É isso aí. Marco Prado, você vai por um olhar aí do Alex André. Como é que você avalia esse relatório aí do Goldman Sachs? Acho que a atividade da economia no Brasil ela tem se estagnado e a inflação a gente vem caindo, na verdade, a pressão inflacionária, mas também por um motivo ruim, que é a estagnação da economia, né? A gente está vendo vários setores e eu, você, Débora, o Alex, a gente que tem amigos que tem empresas, que tem lanchonete, que é corretor de imóveis, você vê que eles percebem através dessas pessoas que estão na ponta final, você percebe que a atividade está demorando, patinando um pouco para acontecer. Então, é o que o Alex usou uma frase muito importante, não só nos Estados Unidos, alguns setores aqui vai piorar para melhorar. Um deles, por exemplo, a gente sabe que é o setor de varejo, né? Mesmo com a redução dos juros aí, lá que é batendo na porta. Então, alguns setores ainda vão piorar um pouco,
pouco para depois melhorar. Então, o mundo para esse semestre agora que começou ontem, né? Já era dado como certo uma recessão mundial. Então, se a gente passar capenga nesse semestre de 2023, que já é um ano praticamente perdido para o mundo em relação ao crescimento global, eu acho que em 2024 a gente começa a ver uma luz no final do túnel e que essa luz não seja um trem vindo na nossa direção, né? E sim seja uma saída. Bom, falando em saída, gente, a CAI do Senado se reúne hoje para poder votar o marco das garantias. O projeto de lei muda regras para garantias ali de empréstimos para diminuir juros e o custo do crédito. Se for aprovado, o texto já segue para o plenário. Se passar por essas duas etapas, a medida ainda precisa retornar à Câmara. Os deputados chancelaram a medida em meados de 2022 e devem avaliar as mudanças estabelecidas pelo Senado, né, de acordo com reportagens que a gente já acompanha por aí. Vamos aguardar como ficará essa votação. Mas o fato é que o crédito, ele precisa realmente ser revisto, isso já tem sido batido nessa tecla. Se você consegue ter mais uma forma de garantia para o crédito, consegue ter juros mais baixos, isso pode ser uma possibilidade aí de movimentar certos setores da economia, certos setores do mercado, né, Alex? Exatamente, Débora. Eu particularmente entendo da mesma forma, vejo que como o próprio Marco comentou, né, a gente tem uma dificuldade, assim, não descomunal, assim como lá na Europa, que está sofrendo, né, em relação ao crescimento, mas aqui no Brasil, a gente, como o Marco comentou, tem alguns setores, por exemplo, o varejo, mas aqui, quando a gente olha por visão de bolsa, só para trazer esse cenário, Débora, aqui na visão de bolsa, para quem investe em ações, o mercado tenta antecipar esse movimento, né? Então, ou seja, diferente da economia real. Então, ou seja, o que pode aparecer? Talvez no segundo trimestre agora, os resultados do varejo, como o próprio Marco comentou, não venham tão bons. E talvez até no terceiro não venham bons também, porque não vai mudar muita coisa de um trimestre para o outro em relação à ponta final dos juros. Mas o mercado no terceiro trimestre vai tentar antecipar isso nas ações, nos preços, muito maior do que realmente está acontecendo de fato. Eu tenho que ficar um pouco de olho, Débora, um pouco mais com cuidado, porque vão ter algumas empresas que não vão performar tão bem ao longo desse ano e o mercado vai tentar antecipar pelo viés de juros, mas o operacional não vai acompanhar muito bem. Então, eu queria deixar esse recado também um pouco adicional que o Marco estava comentando anteriormente. Perfeito. Marco Prado. Já era uma ação Lembra que o governo estava fazendo do Open Bank já tem alguns anos atrás? Você lembra disso, Alex? Lembro. Open Bank, que estava querendo deixar o crédito mais barato na ponta final. Já é um trabalho que tem sido feito, né? Ainda mais com os juros de cartão de crédito que se tem há muito tempo, né, historicamente, não vamos falar de outros governos, quando eu falo é lá atrás, né, a gente sempre pagou muitos juros aqui no Brasil, né, então acho que qualquer, hoje, sinalização de você tentar deixar isso mais visível, né, mais fácil para quem vai tomar o crédito por uma questão de juros, né, é sempre melhor. Mas acho que os governos aí, eles têm se preocupado muito com essa competição. Enquanto mais bancos vão surgindo, fintechs aí, muito banco digital surgindo aí, a gente espera que em algum momento, né, esse crédito final fique um pouco mais barato, e a gente sabe que a possibilidade para isso também, obviamente, é uma Selic menor, né? Então, tudo caminha para a coisa olhando para o horizonte, né? Um horizonte brilhando um pouco mais do que nós passamos aí nos últimos 2, 3 anos aí na economia brasileira, mundial, né? E eu não estou falando de governo, estou falando de modo geral aí de Covid, né? Muita coisa ruim aconteceu, muito dinheiro rolando aí, o dinheiro trocou de mão, só trocou de mão do rico para o rico, né? O pobre continua cada vez mais pobre. É verdade, a desigualdade que permanece, né, paira pelo país, não é de hoje. Bom, gente, só para atualizar vocês, o presidente Lula assume nessa manhã, né, a presidência rotativa do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa liderança vai ser transferida durante uma reunião de chefes de estados do bloco em Puerto Iguaçu, lá na Argentina, que já deve estar acontecendo, inclusive, pelas regras do Mercosul, que foi criado em 1991, só para vocês entenderem, os 4 países titulares se revezam na presidência do bloco com mandados que duram 6 meses. Além desses países, também existem os chamados estados associados ao bloco, entre os quais vem aí a Colômbia, a Bolívia e o Chile. Nesse segundo semestre de 2023, o Brasil também vai comandar o G20, o grupo das principais economias do mundo, e o Conselho de Segurança nas Nações Unidas, tá? Bom, eu vou acompanhando por aqui as informações para poder atualizando vocês a todo momento, né, de como que a gente vem. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ter aqui a operação do Índice Futuro, mas eu estou de olho nas falas do Lula lá nesse evento que ele está
participando lá na Argentina. Ele que fala que ele já começou falando, né, que para todos os dirigentes, né, inclusive, ele disse que a Carta do Mercosul era inaceitável, eles não cumprem as decisões ambientais. Ele disse que vai à Colômbia para discutir a questão da floresta em agosto, que vai ter um encontro com todos os países amazônicos, mas os dois Congos. Diz que vai ver que pode ser feito, pode se fazer o que os países ricos podem doar para poder manter a floresta em pé. Falando aí em relação à pauta de meio ambiente, né? Ele diz que meio ambiente, fala do Lula, tá? Meio ambiente é coisa de bicho grilo, mas eles, os ambientalistas, foram persistentes e conseguiram fazer com que a sociedade tivesse consciência da importância ambiental. Ele disse que acha hoje que a questão ambiental deve fazer parte do currículo escolar para que uma criança possa corrigir o pai. Falas aí do Lula nesse momento, a gente vai acompanhando por aqui, trazendo mais informações para você de mercado. Na volta do intervalo, aí a gente vai já para a operação do Índice Futuro, dólar, qual é a expectativa para o dia, ações aí para o dia. Então fica aqui com a gente, daqui a pouquinho eu estou de volta. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá falar sobre índice futuro, começando a operação agora. Uma leve queda aqui nesses primeiros minutinhos, 0,19 agora aqui, está nos 121.400 pontos. Lembrando que ontem, no final do dia, a gente teve uma boa esticada desse índice futuro, né? Marco Prado muito bem lembrou aqui no nosso primeiro bloco em relação a isso. Talvez a gente possa estar vendo aqui uma correção, também o investidor procurando um sentido aí para essa operação dessa terça-feira. Lembrando que a gente não tem o apoio dos Estados Unidos hoje, a gente vai ter então, na verdade, né, uma liquidez reduzida. O dólar futuro aqui já começa também em queda, 0,25, 0,26 agora de queda, tá? R$ 4,81 agora. Nesse momento, né, primeiros minutinhos. E só para lembrar vocês, nessa segunda a gente fechou com o Local Web liderando altas e MRV liderando perdas. Em relação a MRV, né, o mercado reagiu a uma oferta subsequente de ações da companhia, que veio puxando também o setor de construção para o negativo, não foi só a MRV. O BTG, o Itaú BBA, o Bradesco BBI teriam sido contratados para poder estruturar esse follow da MRV. Segundo analistas, essa potencial oferta deve vir com desconto em relação ao preço de tela para poder ser atrativa, e isso também causou esse movimento de realização no setor. Correção pontual mesmo, só provavelmente, né, o Alex, se a gente considerar que existe, né, programa de governo, né, que beneficia ali a MRV e pares, se a gente considerar que a gente tem a expectativa de queda dos juros, ou seja, o cenário começa a se desenhar muito mais positivo para o setor, né? Com certeza. A MRV ali nos 6, 7 reais, ninguém estava vendo um cenário de follow-on, né? Agora ali, acima dos 10, né, 10, 11 reais, o mercado já começa a precificar isso.
E as ofertas, Débora, né? O cenário como um todo, as ofertas públicas, né, começam a ficar cada vez mais aquecidas, porque os preços já não são como antigamente, né? O que mudou muita coisa de 6 meses para cá, né? Desde janeiro até agora, em junho e julho, né? Agora no comecinho de julho, nessa primeira semana. Então, ou seja, o mercado vem antecipando esse corte de juros, né, muito mais rápido, né? Isso faz parte, né, uma grande parte já vem sendo precificado, e as empresas não esperam, né, um momento de melhor apreciação, falando, olha, nem vou esperar os juros cortar, o papel já subiu, já estou precisando melhorar a mistura de capital, os juros estão altos, né, a despesa financeira está comendo meu resultado, então eu vou fazer aqui um follow-on para melhorar a minha mistura de capital. Então isso que as companhias têm feito, MRV também tem surfado também juntamente, né, com esse cenário mais propício aqui no Brasil em relação a todo o âmbito aqui, né, de Minha Casa Minha Vida e também lá fora, né, que inclusive aqui impulsionou aí recentemente as ações com o lançamento imobiliário lá nos Estados Unidos, que é um braço também da MRV. Então, acho que seria um ponto importante, né? O setor de baixa renda tem performado muito bem, né, na média geral. Nós temos visto aí Plano e Plano, Cury, MRV, Tenda também. Todas as empresas passaram pela BMC aqui, né, Débora? Nós já entrevistamos e a gente, enfim, entende que o momento aqui para baixa renda não falta demanda e não é os juros que é o problema, né? Porque os juros é subsidiado. Então, essas empresas aí, se tiverem alguma dificuldade em relação à captação de dívida, eles vão correr aí para captar via equity, porque o momento também deve estar muito propício, como a RV fez agora nesse momento, Débora. É isso aí. O Marco Prado, a gente ainda tem essa questão do plano diretor aqui de São Paulo, né? Existem as mudanças aí desse plano diretor e tem uma expectativa disso também acabar sendo benéfico, inclusive, aqui para o setor, né? Poder construir em alguns lugares aqui em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que ela cresceu verticalmente, né? Mas em algumas áreas ainda você tem algumas limitações de construção. Mas é aquela história, né? O dinheiro vai para onde está pagando mais, né? E quando começar os juros aí, o brasileiro, né? Que está acostumado, o país do rentista, como todo mundo já acostuma, mas quando a gente começar a ver um juros menor, né, as empresas aí, esses planos de incentivo do governo, como você mesmo acabou citando, eles estimulam bastante esse segmento. E tem muita gente aí que hoje, né, tem muito modelo de negócio, né, que pessoas entrarem também, as construtoras, elas viabilizam, não apenas de um CRI, né, mas elas acabam chamando parceiros, pessoas que querem investir de uma certa forma também no empreendimento, né, e saem um pouco do risco e oferecem um resultado, uma rentabilidade melhor aí também, necessariamente, não vias também o fato de transições com ações, né, comprando ação da companhia. Então, esse setor aí é um setor que é aquele ditado português, né, quem compra terra não erra. Então, quanto imóvel, sempre vai ser imóvel. É isso aí, Marco Prado também é cultura. Vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para o André Moraes, que está chegando aqui na nossa programação. André, eu já quero começar trazendo você e, claro, a operação desse índice para poder deixar nossos investidores aí, o pessoal que está nos acompanhando, começando a operar agora, já aí com o dedo no gatilho, na expectativa para essas operações. Muito bom dia, André Moraes. A gente começando esse índice futuro aqui, agora 0,14, né? Mas tá meio... Tá procurando um sentido aí esse índice futuro, André Moraes? Bom dia para você. A gente também tem queda agora nesses primeiros minutos no dólar futuro. É isso aí. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Eu acho que a gente continua do mesmo jeito que a gente estava ontem, né? Olhando aqui esse índice futuro, né? A gente, a partir das 11 da manhã, a gente ficou encapsulado entre 121.300 e 121.500. A gente continua aqui, ou seja, o mercado abriu com um pouco de queda, como você falou, mas dentro aqui dessa lateralização. Acho que tendência vai vir se ele perder esse fundo ou se ele ganhar esse topo aqui. Aí sim eu entendo que a gente vai ter uma movimentação mais forte, o que não acho alguma coisa muito provável, porque hoje, com o mercado americano fechado, a gente tem aí uma diminuição tanto na volatilidade quanto na liquidez, né? A não ser que a gente tenha alguma coisa, principalmente aqui do lado político, é muito natural se a gente continuar esse mercado lateral. E o dólar abriu também com gap de baixo, mas para mim ele está muito perto do ponto de suporte, né? Eu acho que os operadores de dólar precisam ficar muito atentos a essa região, porque por aqui, se ele ganhar força, eu entendo aí que tem uma boa possibilidade de compra para pelo menos fechar, o dólar voltar nesse ponto de abertura, de fechamento, perdoe, do dia anterior, tá? Então, esse aqui para mim é um bom ponto para observar o dólar, diferente do índice.
ele tem tendência, e comprando por aqui, eu acho que pelo menos aqui aos 4,830, né, o operador de curto prazo já consegue fazer uma boa operação aí no dólar. É isso, Débora. Deixa eu trazer até o Marco Prado aqui para falar de operação de dólar, que eu sei que ele manda muito nisso aí. O Marco Prado tá aí, ó, dólar futuro, 0,11 agora de queda, 4,82. Tô vendo aqui, tá mais parado que olho de vidro, viu? O dólar aqui estacionou, não vai mexer agora. Tá mais parado que o quê? Olho de vidro. Eu vi que tem olho de vidro? Viu? Essa Só você falou isso que eu pus a mão no olho aqui. É que você falou isso. Não, é só para explicar, porque que acontece o seguinte, lá no Pregão, na época da Bolsa do Pregão, o André também que pegou o pessoal dessa época, tinha um rapaz que ele tinha, né? Então a gente brincava com ele lá, mas era uma brincadeira sadia, né? Então não era nada pejorativo, pelo amor de Deus, tá? Não quero ser cancelado. Aliás, o meu maior desafio esse ano, 2023, é não ser cancelado. Vamos ver se eu consigo. Porque nos dias de hoje é difícil, então, assim, ó, viu? Eu tô vendo o dólar aqui hoje, com o feriado lá fora, assim, olha, o dólar vai ser mortinho, viu? Ali, acima desse 80 aí, do 820, vai ser... Hoje é um dia, aquele dia que eu sempre falo, vai poupar tempo, sabe, resolver documentação, vai almoçar com a mamãe, faz alguma coisa, só não opera, gente, só fica em casa, ou aproveita, tá friozinho, aí o André tá agasalhado, já vai ligar o Netflix aí, ó, já vai também assistir, entendeu? Então é isso, gente, acho que hoje dólar é 100, dólar nunca teve vida, né, hoje então, é isso aí. Boa, André, Débora, por favor. Não, só complementando o que o Marco está falando, né? Eu, às vezes, fico durante o pregão com os meus clientes, em dia como hoje, eu falo para eles, olha, o nosso objetivo aqui é não perder. E se perder, perder pouco. Esquece ganhar. Hoje, com o mercado americano fechado, se a gente conseguir não perder, tá ótimo, tá? É mais ou menos essa mensagem mesmo. Hoje é um dia bem mais difícil. Recado importantíssimo aí, hein, pessoal? Ô, André, a gente estava falando sobre a MRV, foi quem liderou perdas ontem, tem essa questão aí desse follow-on da companhia, pode ter esse desconto, né, de preço de tela. Se a gente olhar o setor mesmo em si, também tiveram outras companhias, como eu falei, acabou puxando ali essa queda de plano em plano, direcional, Gafisa, MRV 3,11, aí pode ter então esse desconto de preço de tela. Vamos dar uma analisada aí para poder o pessoal já ficar atento com essa movimentação de follow-on que está para poder acontecer na companhia? Vamos lá. Olha, primeiro que graficamente a MRV é muito bonita, né? Ela reverteu por completo a tendência de baixa bem longa que vinha de 2 anos, né? Conseguiu superar todas as médias, inclusive médias do gráfico semanal, e este ponto, para mim, é um ponto de atenção para a compra do papel, tá? Para quem está de fora. Para quem está posicionado, é reposicionar stop, e para quem está de fora, qualquer coisa que é o zigue-zague para cima, tem aí uma possibilidade de compra. Portanto, acima de R$12 com stop na mínima de ontem, para mim, eu entendo que tem uma boa possibilidade de MRV. Porém, para quem é trader, sempre que um ativo tem alguma coisa de diferente, que aumenta o risco, eu prefiro ficar de fora. Então, a gente já comentou sobre, acho que no follow-on da Oncotrade, espera ser definido o preço, porque geralmente o mercado pressiona o papel para conseguir nesse follow-on, nessa oferta secundária, um preço mais baixo. Então, é de se imaginar que talvez até que esse preço de tela da oferta secundária seja definido. Portanto, eu acho que eu iria para o resto do setor, que está todo bonito, né? Então, a gente tem Cury muito bonito, Cyrela com gráfico bonito. Nestes papéis, entendo eu, que existe uma operação com menos risco, principalmente, ou seja, eu migraria até essa definição de preço dessa oferta secundária de MRV para esses outros papéis, tá, Débora? Esse seu raciocínio também serviria para a ZEV4? Foi quem liderou altas do setor aqui nessa segunda-feira, André? Acho que a gente já tinha feito um estudo aqui em a ZEV4 esses dias aí que o Alex tinha falado, né? Se ela anunciou follow-on, sim, eu não vi. O de Azev realmente eu não vi. Se ela anunciou follow-on, eu também ficaria de fora, né? Até porque, assim, eu gosto muito desse papel. Ela não anunciou, não, tá? Ela não anunciou, não. Ela, na verdade, teve um contrato aí assinado com a Petrobras, ultimamente, né? Que teve uma movimentação forte no papel. Alex, por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas vou deixar o André comentar aqui a análise, mas o André é diferente, é claro, né? O André, ele olha pela visão do gráfico, é legal que a gente se complementa aqui. Mas a Azevedo, como ela comentou, a Débora comentou, teve o contrato com a Petrobras e também teve a postergação da subscrição, que não vai acontecer agora, talvez aconteça até o 1º de outubro.
Enfim, a companhia tem passado aí nas últimas 2 semanas aí notícias positivas, que o papel tem saído ali, o André pode me corrigir se estiver errado, nas últimas semanas, o papel tem saído da casa de 1,30, ali 1,40, chegou a bater 2,60, teve uma realização muito forte de um dia só, que o papel caiu 17, e agora eu queria entender um pouco dessa leitura gráfica, André, se ela manteve aí um suporte, enfim, como que está o momento do preço do papel, na sua opinião? Beleza. Não, então não tem nada a ver, assim, o follow-on que é uma coisa muito mais complexa. Então, eu acho que a gente já tinha falado sobre esse papel aqui, e eu gosto muito dele, cara, acima aqui dessa região de 2,20, 2,25, tá? Assim como o IFMC tinha em 1,47, eu me lembro até o valor, a gente conversou sobre isso aqui, um ponto importante, a 0,4 tem aqui nessa região de 2,24 um ponto importante. Eu sei que esses dias ele teve acima, mas é aquela coisa de quando você tem ganho de volume, né, por conta do mercado, e agora vai, eu não vou pegar, e você tem aquele volume astronômico, e o mercado depois acaba voltando, né, para a média, que foi exatamente o que aconteceu, tá? Então, este ativo acima de 2,24, para quem tem um pouco mais de apetite a risco, porque aqui tem uma maior volatilidade, eu entendo que tem um bonito ponto de compra e um alvo gigantesco aqui para cima, né, porque eu nem vou lá para procurar topo histórico nem nada, né, a gente vai só falar aqui que se ela sair desses 2,20 para chegar no topo anterior, muito bem definido aqui no gráfico, ela tem 250% de alta aí para trazer ainda, né? Então, eu gosto bastante desse ativo, tá? Acima de 2,24 ele me parece aí uma boa opção. Olha aí, boa. Ó, vamos falar sobre Pão de Açúcar, GPA, por quê? Aliás, eu já estou de olho aqui nos calls, né, das casas aqui do mercado nessa manhã, é um dos papéis que eles estão pedindo para deixar aí no radar. Teve um bilionário tcheco que aí andou esquentando novamente a disputa pelo Cassino com aumento de oferta. O controlador do Pão de Açúcar recebeu essas ofertas então do Daniel Kretinsky, eu acho que é esse o nome dele, bom, enfim, e do grupo também liderado pelo bilionário das telecomunicações, Xavier Niel, com parte, né, da sua reestruturação. A própria Cassino já confirmou agora pela manhã que realmente recebeu essas ofertas, né? Ou seja, a gente pode acabar tendo então mais um dia de movimentação para Pão de Açúcar. PK3 ontem caiu 1,07, mas o que é interessante, gente, é que o papel disparou com essas notícias ali, né, de ofertas na semana passada, ele não chegou a corrigir não, e Alex, eu lembro que na semana passada até você tinha essa dúvida, né? Será que vai devolver tudo? Não devolveu, tá sustentando ainda ali, mesmo com algumas correções, e aí vem mais essas ofertas, ou seja, a gente pode ver aí um dia movimentado também para PK3 hoje, né, o Alex? Exatamente, mais um player interessado, né? Se tem mais um player interessado, né, tem valor a operação, né? Enfim, essa é a analogia que eu faço. Então, parece que isso é bom até, a gente não sabe, né, se quando a companhia negou a primeira oferta, se realmente ela sabia que tinha outras ofertas na mesa, né, enfim, decorrendo ao mesmo tempo, e ela negou por questão de preço. Enfim, vamos entender aí se esse tempo aí do conselho, né, se unir aí, enfim, conversar, debater sobre esse tema, se vai ser aprovado ou não essa nova oferta. Mas o que é de fato positivo, porque o ativo tem valor e tem demanda, né? Então isso é bom para a ação, enfim, e é bom para esse momento novo aí do setor, não só do setor, do próprio Pão de Açúcar, que tem passado aí por esse momento aí de toda essa mudança, né, prevista aí do próprio Cassino, de governança corporativa e também da simplificação da base de ativos, Débora. É isso aí. Marco Prado, vai estar no seu radar esse GPA aí também? Olha, é uma ação que é uma empresa, na verdade, que dispensa comentários, né? O construtor, o empresário que fez a ação é um visionário, né? Acho que a qualidade hoje da tecnologia logística que se tem, as unidades, a estratégia foi muito bem-vinda, né? Que segundo lá atrás, na venda do Abílio Diniz aí para esse grupo, acho que a venda não foi da forma como ele queria, deixando ele até afastado, chegou até ficar até bem abatido com todo esse problema dessa venda, né, dessa conclusão, mas eu acho que sim, é uma das empresas que se tem no setor hoje, ela é disparado aí de estrutura e de tempo de casa aí já faz tempo, né, então acho que vale a pena sim, essa empresa merece ser adquirida por alguém que queira impulsionar mais ainda, para dar mais competitividade, né, para todo o setor.
Antes de eu trazer aqui a análise de PK3 aqui com o André, deixa eu me despedir já de você, senhor Marco Prado, recadinho final aí para os investidores nessa terça-feira, que a gente deve ter volume aí na liquidez reduzida sem Estados Unidos. Qual o recado que você... Bom, o recado você até já antecipou, né? Dia do pessoal ir pro Poupa Tempo, Pão de Açúcar. Pode ir pro Pão de Açúcar fazer as comprinhas também, tudo bem, vai. E assistir Netflix. Débora, a dica vai ser dica de filme. Nascido em 4 de julho. Assistam então, vai, já que hoje o mercado vai ser parado. Boa. Dica de filme, tá aí. Tudo isso você só encontra aqui, viu, gente? Nesse Pre-Market. Obrigada, Marco. Te espero aqui amanhã. Aliás, não, amanhã não. Eu te espero aqui na semana que vem, né, Marco? Não, amanhã, na verdade, eu vou só amanhã à tarde. Então, amanhã cedo eu tô aí para te dar um beijo de despedida. Ah, então tá bom. Ele vai ter... Tudo bem, tá bom, tudo certo. Então até amanhã. Tchau. Vamos lá, André Moraes. Tchau. Vamos dar uma olhada nessa PK3 aí. Vamos sim. Olha só, a semana passada, quando eu estive por aqui, na sexta-feira, né, ela tinha recusado a proposta e restava saber se é porque foi muito baixo ou se ela achava que podia ter mais e tal. A gente falava que se ela voltasse a cair não tinha o que fazer, né, mas principalmente ficando acima dessa linha, era muito interessante para a compra, né? Então, foi exatamente o que ela fez, né? Ela abriu na sexta-feira cá embaixo, mas já subiu e ontem rompeu esse ponto, que para mim é um ponto de entrada na operação, tá? Ou seja, acima de R$19 eu gosto bastante de Pão de Açúcar, com stop abaixo de R$17,85. E se me permitir, Débora, do setor também chama atenção, porque esse setor ainda não subiu, ou seja, ainda tem algumas oportunidades, né? Me chama também bastante atenção Carrefour, que tem um tipo de configuração de reversão de tendência, quando a gente observa esse indicador, que é um indicador criado só para reversão, quando ele está posicionado como está aqui, linha vermelha, que é de curto prazo, em cima de linha laranja de médio prazo, em cima de linha preta, que é de longo prazo, ele mostra uma possibilidade de reversão de tendência, e já que a gente tem uma reversão para baixo, né, a gente pode ter isso aqui ganhando força para um alvo até os 14,59. Então, Carrefour me parece, para quem acha PK muito agitada nesse momento, por conta de notícia, uma boa solução também. Também é outro ativo bonito, assim como o PK. Perfeito. É isso aí, Débora. Bom, Alex André, seu recado final para os investidores aqui nessa terça-feira, que a gente vai ter liquidez reduzida por causa dos Estados Unidos. Você também vai dar dica de filme aqui, o Alex? Eu não sou muito de série, eu sou mais de mercado, Débora. Minha série é o mercado, as telas, né? Mas eu vou despedindo de vocês, mas eu queria deixar sempre um ativo aqui para o André, utilizar a consultoria dele aqui para todos nós. Mas, enfim, falando o recado aqui de hoje, Débora, mais uma vez, né, como o próprio Marco comentou falando do dólar, mas serve também para a Bolsa, né? Eu fico muito mais olhando para as small caps, tá, Débora, em relação às suas notícias locais. Enfim, tem muitos papéis, eu gosto muito de olhar papéis com grande volatilidade. Ontem teve um baixo volume da Bolsa, 21 bilhões de reais, mas como o próprio André estava comentando, papéis aí, por exemplo, a gente estava falando de Azev, enfim, e agora eu vou perguntar sobre essa também, que subiu 13 ontem, Infracommerce, né? Então, ou seja, esses papéis de small caps, essas small caps, não só essas duas, falando de várias small caps que, mesmo com volume baixo, enfim, tende a trazer maior volatilidade. É um perfil que eu gosto, do meu perfil de investimentos. Então, isso que eu fico de olho, enfim, não interfere tanto falando de Petro e Vale, que realmente não deve, o Ibovespa mesmo não deve ter nenhum grande volume, mas eu fico muito de olho nesse cenário micro aqui para as small caps. Eu queria deixar a Infracommerce aí para o André Moraes dar uma olhadinha que ele estava falando antes, mas eu acho que ele não fez análise hoje. Beleza, obrigado, recado Débora. dado. Obrigada a você, Alex. Fica então a bola para você, o André. Vamos lá. Já coloquei ele aqui na tela. Então, a gente chegou a comentar sobre ela aqui nesse rompimento de linha de tendência. Eu me lembro até o valor, era 1,47 o ativo, né? E o que eu comentei com o Alex naquele dia é que esse ativo é para quem está em dia aí com cardio, né? Porque você olha para ele, ou ele está subindo 10% ou ele está caindo 10%. Ele tem muita volatilidade. Então a gente compra o papel e tem que tomar o calmante junto para ficar tranquilo aqui, né? Mas enfim, é um gráfico que continua muito bonito. Para quem está posicionado, eu só começaria a me preocupar em perda de tendência abaixo de 1,37, portanto aquele famoso stop estaria abaixo desse valor, e a gente percebe alguma dificuldade no papel até esses R$2, tá? Ou seja, acima desses R$2, esse papel me parece bem livre para que possa subir, e aí a primeira dificuldade que eu enxergo nele é em 3,38, ou seja, a gente está falando de um potencial de valorização
maior do que 50%. Portanto, me parece uma boa opção para trade esse ativo aqui acima dos R$2, tá, Débora? Combinado, recado dado. Aí, Alex André ouviu tudinho aqui do estúdio, viu? André Moraes, eu quero que você deixe seu recado final aqui. Tem algum call aí pro pessoal que você já está acompanhando para essa terça? Rapidamente aqui, tem 2 minutinhos, dá pra gente já trazer pro pessoal. Vamos lá, eu tô com uma lista aqui, mas eu vou separar 3 para falar, tá? De ativos que estão comportados e que podem dar boas operações, começando com a Aliança Online. Eu gosto do setor, gosto do ativo, o setor está todo muito bonito. Eu acabei escolhendo para essa semana esse ativo aqui para pensar em compra. O ponto é 25,55 com stop abaixo de 23,76, tá? Outro ativo que me chama bastante atenção, já indo para essa coisa da construção civil, é exatamente JHSF3. O setor está todo muito bonito e essa aqui foi uma das que menos subiu e está numa região que eu gosto muito, quer dizer, tentando romper a última média. Portanto, aqui qualquer subida desse papel acima de 5,24, com stop abaixo de 4,80, é possível pensar numa operação. E semana passada a gente falou de Petro 4, que se ela superasse esse topo, a gente poderia pensar em compra. Pois bem, ela na sexta-feira desceu, mas chegou num ponto de suporte. Para mim, hoje, se ela romper a máxima de ontem, daria para pensar numa operação com um risco bem pequeno, porque o stop estaria aí a cerca de 3% do ponto de entrada, ou seja, um stop abaixo desses 29,20, 29,15, e, portanto, me interessa também para uma operação. São essas 3, principalmente, Débora, que eu estou de olho para hoje, tá? Perfeito. Recado dado, André Moraes, muito obrigada pela sua companhia aqui nessa terça-feira. Sexta-feira a gente se encontra novamente aqui no Primarket. Um bom dia para você, uma ótima terça. Então vai lá curtir esse Netflix, né, por indicação do Marco Prado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ótimo, obrigado. Até mais, tchau. Até mais. Olha só, gente, dólar futuro 0,27 de queda, tá 4,81 a cotação da moeda americana, enquanto aqui no índice futuro a gente também tem uma leve queda, 0,28, 121.300 pontos, vai permanecendo mais com a tendência de lateralidade esse índice futuro. E uma rápida informação aqui para vocês, gente, de janeiro a abril desse ano, o turismo brasileiro já faturou 73 bilhões de reais, um valor que é 15,8% maior do que o que foi registrado no mesmo quadritrimestre de 2022. O montante é o maior também contabilizado no período dos últimos 8 anos, segundo a própria Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Só no mês de abril, o setor faturou mais de 17 bilhões de reais, 9,8% a mais do que no ano passado. Segundo a ministra do Turismo, o dado só confirma que o turismo brasileiro está forte e que pode até registrar até o fim do ano os melhores faturamentos da história. A gente vai acompanhando por aqui, a gente sabe que o setor de aéreas tem sim, né, acumulado até altas os papéis. Vamos acompanhar durante esse dia, essa terça-feira, que é um dia sem o apoio aí dos Estados Unidos, então um dia com, né, liquidez mais reduzida, mas a gente traz tudo isso aqui ao vivo para vocês. Às 10 horas da manhã eu trago a abertura do índice Bovespa. Você continua na nossa programação, porque a Paula Moraes está chegando aqui com o Felipe Nascimento, com mais notícias de mercado, repercussão com os nossos analistas, tudo isso você só acompanha aqui ao vivo na BMC News. Então você continua com a gente, vou para o rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta com o Ibovespa. Até já! O que acontece no mercado?